Canajardas são... Ah, Canajardas são 9. Ali, Vinícius, Fabrício. Está faltando mais alguém para entrar aí? Ale, Vinícius, Diogo, Fabrício, Santos, João Norberto, Marcelo Nunes. Ok. Professor, depois você fala Oi? sobre essas nomenclaturas. Depois você explica essas nomenclaturas vermelhas que você escreveu e travou para mim e eu não entendi o significado dela ali. Você fala aí da última, que é das polegadas e pés aqui? Isso, a int e a intis. Ah, é o nome dela. No Não, caso, sim, sim, mas ela representa o quê? Por exemplo, as de trás eu sei que significa pé e pés. E as aham, da frente? é que no caso o in e o int e o inches são as polegadas, escritas na língua inglesa. Então, quando Ah, falamos tá. assim, int ou inches, você fala o que significa polegada ou polegadas. Nesse caso Certo. aí, eu vou entrar com mais uma informação a respeito de transformação, que cada pé, nós já sabemos que vale, em polegada, vale 12. Mas em um pé, na unidade centímetros, vale quanto? Então, nós vamos trabalhar com essa informação ainda. E aí, essa descrição que eu coloquei ali no finalzinho, in ou int, então você vai trabalhar quem? Só para identificar que no plural eu não tenho aquela deformação, colocar o S depois na palavra para indicar o plural. Se tanto for Entendi. in ou inches, é in no final. É foot ou fit, é FT no final, sempre. Então não há aquela modificação quando se trabalha com ele no plural. Não existe a pluralização da unidade de medida. Vai ser Entendi. uma verbalização da gente identificar o que a gente aprendeu no ensino médio, no colegial. Quando fala assim, olha, o professor falava assim, metros é M e metro também é M. Eu, quando eu ouvi isso a primeira vez, para mim foi um choque. Ah, como? Cadê o plural da brincadeira? Aí ele explicou, pelo meio do texto que ele passou para a gente, essa não verbalização plural na unidade de medida. Então, metros é M, metro é M também. Polegada É, é então mesmo que o que a gente esteja resolvendo esteja em metros, a gente tem que responder em metro. exatamente. Entendi. Agora, no caso, Língua como vocês estão portuguesa não se trabalhando, aplica. não entendi. No caso, a língua portuguesa não se aplica nesse ponto, em Não, termos matemáticos. exatamente. Nesse momento, ele
ela entra, faz a explicação, mas a objetividade dela não é ela escrever tudo. Ela simplesmente obedece também às normas, às exceções que a física, a química, que são as ciências naturais, e junto com a matemática, ela obedece esse trâmite. Se falar que metro é metro, M, e que metros também é M, ela deixa quieto, ela não desobedece, que é uma norma definida na 13ª Conferência de pesos e medidas. Então, nessa condição, eu não vou pluralizar a unidade de medida, eu não posso fazer isso. É uma falta de respeito com relação a que já foi identificado como verdadeiro. Então, quando se fala assim, é claro que a gente vê muitos anúncios por aí, em placas de rodovia e tudo, com a escrita errada, MTS, a 250 MTS. A gente entende que é metros, mas na realidade, se colocasse apenas 250 M, seria o correto. É o correto a ser feito. Agora, o que eles colocam que é correto, que segue o padrão das ciências naturais e da matemática, é quando lá KM 92. Então, você está no quilômetro 92. Aí, aí eles seguem corretamente. Mas alguns anúncios, algumas coisas, eles colocam errado. Coisa que a gente não pode colocar isso. No relatório que vocês vão fazer futuramente, como mecânicos de manutenção de aeronave, você não pode pluralizar de forma nenhuma a unidade de medida. A não ser que você colocar ela sem a simbologia, colocar ela por escrito. Aí sim, square inches. Aí você está escrevendo a palavra. Mas se você tiver só simbologia, SQ.in. Acabou. Não tem mudança, não tem alteração. Não tem pluralização. Não vai fazer a pluralização da unidade de medida. Tá bom? Entendi. É uma coisinha simples, mas que algumas vezes pega a gente. Então, de repente, para vocês não passarem uma situação complicada lá no momento do trabalho, se alguém falar assim, cadê o S daqui da pluralização? Não existe. A não ser que você queira que eu escreva a unidade de medida por extenso. Aí, por extenso, o plural existe. Só que aí na primeira palavra, que nem o caso, square, que é quadrado. Na primeira palavra não coloca o plural. Colocamos na finalização da unidade de medida real. Então, square inches, polegadas quadradas. Ah, mas se eu quiser escrever aqui, SQ representa a palavra square, ponto, in. Ah, mas são polegadas, 25, 26, 30, in. Não muda, não pluraliza. Se você colocar INS, está totalmente errado. Então aí você entra naquela condição. Evitar problemas com relação à unidade de medida. Tá bom? Então essa parte eu coloquei só para a gente ter uma noção clara que não se pluraliza de forma nenhuma unidade de medida. Porque a língua portuguesa, a língua inglesa, elas explicam o conteúdo. Porém, elas vão até certo ponto. Daquele ponto para frente, ela respeita as normas e as exceções que aquela ciência está sendo desenvolvida. Que nem a matemática, as ciências naturais que envolvem química, física e biologia. Então ela tem aquele respeito. Ela não vai forçar um negócio a ser o que não é. Então aí fica tranquilo quanto a isso. Tá? Nós vimos essas duas coisas lindas aqui. Então nós já vimos aí todas as áreas. Trabalhamos incluindo a área do círculo a área do círculo e o comprimento da circunferência. Bom, tudo isso aí é o cômputo de área. Só que, se eu juntar duas placas, 3 placas, eu não vou ter apenas uma área.
Se eu juntar uma placa como essa aqui, com outra placa aqui, então já tenho uma observação a ser feita aqui. Bom, uma placa com outra placa, eu já tenho uma formação de uma peça diferente. Já entra aqui uma outra condição. E o que que acontece? Se eu prosseguir colocar mais uma placa e depois outra nessa condição e fechar outra lá atrás. Então o que aconteceu? Eu usei uma, duas, três, que é essa aqui na frente, que está as outras duas ali. Você olhando bem, você formou um cubo. Aí entra o quê? O estudo do volume. Como é que eu posso desenhar isso aqui de uma forma mais bonita de presente, para dar uma presença legal nela? Para você desenhar qualquer cubo sem régua, não precisando de régua, você faz o seguinte: você marca um ponto, vou colocar um pouco mais abaixo, fica melhor a visão dele. Você marca um ponto, dá uma distância, marca o outro. Como aqui você vai apenas mostrar como um elemento de estudo, você não precisa ter a medida correta, você não precisa colocar em uma medida padrão correta. Porque você não está aqui trabalhando que 1 centímetro equivale a tanto. Não está dando escala, não está dando uma razão. Você coloca lá, marcou esse ponto. Do meio dessa reta, mais ou menos o meio, você estica ela aqui, traz ela para cá. Aqui você forma a peça. E aqui eu vou ter um valor mais ou menos do mesmo tamanho. E chego aqui no meio dele e faço isso. Daqui eu faço o encontro e tem essa peça. Esse que está pontilhado é aquilo que a gente não está vendo. Ligando aqui e aqui. E esse outro pontilhado vai lá. Pronto. Você montou o cubo. Essa parte aqui não é para ser vista, então a gente vai pontilhar também. Você tem o cubo. O que que eu vou trabalhar com esse cubo? Eu vou trabalhar com ele o volume desse cubo. Aí você vai, caramba, eu já acabei de ver a área, vou ver agora o volume. Sim, porque a gente tem que trabalhar com todas as informações possíveis com relação a isso. Eu não vou pegar somente placas de aço para brincar com ele. Só para ter uma placa. Não vai ser interessante. O interessante é que eu posso montar com essa placa. E normalmente o que a gente monta com placa é fechando caixas. Então aqui eu tenho uma caixa com um lado aqui, bem bonitinho aqui, fechadinho. Aí você vê que esse lado e esse lado tem o mesmo valor. Então o comprimento e a altura tem o mesmo valor. E a profundidade também. Só que aqui, esse elemento, quando a gente vai trabalhar com volume, o que que acontece? Esse lado aqui, ele não é apenas um encontro de pontos. Ele é um encontro de duas retas. Então, o lado laranja é de uma face. O lado roxo é da outra face. Então, dois lados sobrepostos, um sobre o outro, nesse encaixe, é chamado de aresta. Então, quando você tem esse lado aqui, é o mesmo nome desse aqui, é o mesmo nome desse aqui. Então, isso aqui recebe o nome de aresta. Ora, por que aresta? Porque eu tenho um lado com outro lado em cima dele. Porque uma distância aqui entre eles, vai ter uma noção. O lado você tem lá um ponto que liga essa reta com outra questão a figura do polígono. O lado, o que que acontece? Eu tenho esses pontos que ligam a reta, faz a ligação das retas.
Mas e a aresta? O que acontece com essa aresta? A aresta não é só a ligação entre retas em um ponto comum. Eu vou ter uma reta, que representa lá um lado, e vou ter outra reta sobreposta a ela, que representa o outro lado. Então, esses lados juntos, um sobreposto ao outro, tem o nome de aresta. Então, quando se fala assim, a caixa tem a aresta de 30 polegadas. Bom, peraí, se a caixa tem aresta de 30, mas o que é essa aresta? Aí você lembra. É o lado de uma ligado com o lado da outra. Você pegar, por exemplo, uma caixinha aqui com uma amostra, nesse caso aqui, ó, tem esse lado aqui, certo? Essa face tem esse lado. Só que, o que acontece com isso? Aqui tem esse outro lado, que também tem essa face, que também tem esse outro lado. Olha aqui, então, o que acontece? Lado se sobrepõe a lado. Então, um paralelo com o outro, mas junto, colado um com o outro, bem junto. Então, isso forma uma aresta. Então, essa condição aqui, eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra aresta, porque tem outro lado aqui embaixo, o fundo da caixa. Então, eu tenho uma, duas, e por consequência aqui eu tenho três. Então, é isso que a gente vai trabalhar com o volume da peça. Então, vai trabalhar com esse elemento. E aí, como é que fica isso? Com as mesmas unidades de medida que nós já vimos a área, o volume também trabalha a mesma coisa. Bom, como é que vai desenvolver isso? Polegadas, pés, jardas. Vai acontecer. Só que nessa condição, as fórmulas continuam sendo as mesmas. Você tem aqui um cubo perfeito, no caso, um cubo totalmente completo aqui, com suas laterais aqui. Vamos ver lá. 8 polegadas. 8 in. Aí você fala, bom, é um cubo, é um dado comum. Então esse dado tem 8 de aresta, 8 polegadas. Qual vai ser o volume dessa brincadeira? Nessa condição, quando o cubo é perfeito, não é retangular, então a fórmula desse cubo é quem? Aresta elevado a 3. É o valor do lado elevado a 3. Aí a brincadeira começa a ficar legal. Vou mexer com π? Graças a Deus não. Por quê? Aqui eu não tenho curva. São pontas. Sendo pontas eu não tenho uso do nosso π. Só vai usar o π quando entrar em circunferência, meia circunferência, um quarto de circunferência, entra π. Fora isso, o trabalho é independente de π. Vamos brincar com essa coisinha aqui. Vou trazer para cá. Como é que vai funcionar essa brincadeira, então, nessa situação? Inches. A gente viu que aqui é um dado perfeito. As arestas são iguais. Você tem lá o cálculo do volume. A aresta vale 8 polegadas. Ele quer saber o volume desse cubo. Então, o volume, quando a aresta é dado somente um valor, nesse caso... Na relatório. Oi? Quando é que a aresta... Não. Quando a aresta é dado somente um valor, não quer dizer que ele é um cubo exato. É um dadinho normal. Um dado normal. Então, vou ter a aresta elevado a 3. Está aqui a fórmula. A elevado a 3. O que é esse A elevado a 3? A vezes A vezes A. Tranquilo. Vamos brincar com ele.
Então eu tenho lá o volume é igual a 8 elevado a 3. Então o volume vai ser igual a quem? O resultado de 8 vezes 8 vezes 8. Se você quiser abrir eles na multiplicação aqui, pode. Nada impede. Por quê? 8 é o fator comum. 3 são 3 fatores comuns. Então, 8 vezes 8 vezes 8. E aí você faz por aquele procedimento utilizando a propriedade da multiplicação. 8 vezes 8, associando os dois primeiros, deixando o terceiro. Então, 8 vezes 8, 64. E multiplico o 8 que eu deixei de lado. Aqui você faz a multiplicação desses dois. Então, isso aqui nós teremos que o volume vai ser igual. 8 vezes 4 são 32. Sobem 3. 8 vezes 6, 48. Com mais 3, 51. Agora é que a brincadeira fica interessante, porque a unidade de medida não é mais square, é cubic. Que trabalhamos agora cubo. Como é volume, altera a inscrição. Cubic, o quê? Qual é o nosso elemento lá? Vou até levar ele para lá, colocar aqui na unidade que é correta. A escrita dele simplificada dessa forma. Aí você vai assim, mas o que significa? Como é que eu colocaria isso numa situação de escrita normal? Polegadas cúbicas. Então você tem lá na escrita você tem isso. Na escrita por extenso, cubic inches. Então você tem essa inscrição na forma reduzida. Pronto. Você calculou o volume de um cubo perfeito, cuja só o valor da aresta foi dado. Então não foi dado aí como comprimento, largura e altura, porque você tem um elemento retangular, que nós vamos ver daqui a pouco. Nesse caso, é um dado normal. Que dadinho que a gente joga? Numerados de 1 a 6. Aquele lá é um cubo dessa perfeição aqui. Aí você analisa. Uma piscina foi formada lá com essas medidas. Ou uma caixa para de embalagem, você tem ela aqui para trabalhar com as medidas. Aí você fala, bom, diferenciou um pouco, porque esse lado, essa face aqui é diferente dessa. Essa aqui é maior. Aqui também diferenciou o tamanho. A altura dela diferenciou corretamente. Essa aresta lateral nós chamamos de comprimento. Essa aresta daqui da face nós chamamos de largura. E essa outra aresta nós chamamos de altura. Aí você fala, caramba, e agora? Como é que eu vou trabalhar com essa fórmula? Eu sei aquela outra. Como é que eu vou trabalhar com essa? A gente vai trabalhar da seguinte maneira. Volume, como os valores são diferentes, letras diferentes. Comprimento vezes largura vezes altura. Então quer dizer que aqui eu vou ter que trabalhar também o cálculo das unidades aqui. Então eu vou ter valores diferentes ali para calcular aquela caixa, o volume daquela caixa, de maneira que os valores aqui vão ser multiplicados normalmente. Considere que para esse caso você tem um comprimento de 15 polegadas. A largura
de 12 polegadas. E a altura de 9 polegadas. Qual o volume que essa caixa possui? Então, qual o volume dessa caixa? Então, nessa condição, como é que nós trabalhamos? O volume dessa caixa vai ser igual a 15 vezes 12 vezes 9. Aqui é só multiplicar os três números de uma vez, ou melhor dizendo, respeitando as normas das propriedades da multiplicação, e resolver a brincadeira. Então aqui eu separo de 2 em 2, 15 vezes 9, 15 vezes 12, 12 vezes 9, aí fica a sua escolha, e depois trabalha com o terceiro número que você deixou de lado. Nessa condição, vamos multiplicar o 15 por 12. Então, levo para o rascunho 15 vezes 12. 12 e 5 são 10. Sobe 1. 2 vezes 1 são 2, mais 1 são 3. Mais a parte da unidade vai ficar vazia, colocamos o zero. E a parte da dezena vai ser, está sendo representado por 1, então é por ele que vamos multiplicar agora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 0 e 0, 0. 3, 5, 8. 1. 180. Como já estou trabalhando no rascunho, eu posso fazer então o quê? Eu trago para cá o número 9. Já multiplico aqui também. E levo para lá somente a resposta. Não tenho que ficar trabalhando tudo lá. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72. Sobe 7. 9 vezes 1, 9. Com 7, 16. Pronto. Então o volume daqui vale 1.620 polegadas cúbicas. Porque aqui foi dado em polegada, são polegadas cúbicas. Então aí nós temos então o cálculo dos dois volumes iniciais. O cubo normal, é um quadrado, são as faces quadradas que tem, e aqui um cubo retangular, que aí no caso tem ali formação retangular de cada face. Essa face é um retângulo, essa face é outro retângulo, essa aqui e aquela do fundo também, e essa de cima e a de baixo também são retângulos. Você vê que elas são de mesmo valor numérico, mesmas medidas, de par em par, paralela. Então essa aqui é paralela com aquela, mesma medida. Essa daqui e essa daqui são paralelas, com a mesma medida. Essa de cima com a de baixo são paralelas com a mesma medida. Pronto. Finalizamos aí, então essa brincadeirinha. Aí você analisa o seguinte. Trabalhamos aí esses cálculos, trabalhamos aí essa condição do volume, trabalhamos as áreas, mas tem um outro elemento de volume. Como é que eu posso identificar o volume de um outro elemento, como uma garrafa, por exemplo, de água? Uma garrafa é um cilindro. Então, quando você pensar num cilindro, como é que eu vou fazer isso? Trabalhar com um cilindro. O volume de um cilindro, uma lata de refrigerante, um PET, você faz uma compensação. Porque você tem um cilindro, o centro dela aqui bate com o centro da base de baixo. Então nós temos aqui a existência do raio e nós temos a altura. Aí você analisa essa figura, você avalia o seguinte. Daqui a aqui eu tenho a altura. Ok. Esse sinal aqui indica que é o raio. Você observa que em cima eu tenho um círculo, que é a tampa. Então, nessa condição, essa tampa, aqui é o fundo, que é a mesma medida. Então, aqui eu tenho que fazer, então, o que nessa brincadeira? Essa base aqui
E essa base aqui tem que calcular a área do círculo. πr ao quadrado. E o comprimento aqui, no caso a altura, nós temos h. Como é que vai ficar o cálculo dessa brincadeira? O cálculo desse volume. Então, o volume, nós vamos tirar a ideia como se estivesse trabalhando com o retângulo. No caso aqui, vamos pensar na situação da base vezes a altura. A base já tem a área vezes a altura. Então, você tem lá πr ao quadrado vezes a altura. Esse é o cálculo do volume que nós temos para o cilindro. Já falta pouco tempo, a gente acaba a nossa aula de novo. Vamos pensar um pouco nessa brincadeira. Entrou de novo quem? Π. 3.1416. Entrou o raio. Entrou a altura. Vamos definir aqui, colocar alguns valores aqui para a gente mexer com essa situação. Vamos ver que o raio, isso daqui, seja igual a 20 polegadas. A altura, você tem aqui 30 polegadas. Vou colocar um pouquinho mais para não ficar tão... Vou colocar 60 polegadas. E ele quer o volume. Então, só com esses dois valores, e trabalhando o valor de π, então π 3,14,16, nós temos como calcular o volume do cilindro nessa brincadeira. Aí você tem lá a brincadeirinha aqui para calcular com essa informação, que é a equação do cilindro. Como é que vai ficar isso? Como é que eu vou demonstrar isso? Você tem lá o volume igual 3,1416 vezes o raio 20 elevado a 2 vezes 60, que é o valor da altura. Primeiro nós fazemos a potência, depois nós fazemos as multiplicações. Vou apagar aquele lado ali para levar essa informação para lá, para brincar com ele mais fácil. Eu coloquei no grupo do nosso WhatsApp, no grupo que vocês estão, eu coloquei a apostila de exercício de matemática, que tem essas informações lá. Então, vocês vão resolver naqueles exercícios. Qualquer dúvida, vocês já passam para mim depois, qualquer coisa. Tá bom? Vamos trazer a fórmula para cá. 3,1416 vezes 20 elevado a 2 vezes 60. Que é a informação que nós temos ali no fundo. Primeiro a potência. Então, 20 vezes 20. Então, o que vai dar? 2 vezes 2 são 4. 0 com 0, são 2 zeros que nós vamos ter lá. Fazendo aquele procedimento. Quer dizer que esse expoente, ele vai estar pedindo, ele pede 2 zeros na resposta. Então, 2 vezes 2 são 4. 2 zeros no final da resposta. E aqui nós temos aqui, vezes 60 vezes 3,1416. O que acontece? Você tem 3 zeros. 3 zeros aqui. Ali tem 4 casas decimais. Não aconselho a mexer com esses zeros e essas casas decimais agora. O que eu aconselho? Esquece dos zeros. Esquece do ponto das casas decimais. Trabalhar como se fossem todos eles números inteiros. Então eu vou puxar para cá uma parte de rascunho
31.416 vezes 4 inicialmente. Então, 4 vezes 6 são 24, sobem 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. 125.664. Aí você fala, bom, tinha 2 zeros lá e o ponto. Você Professor, não pega e seria acrescenta. 18? Oi? Não seria 18 no último número? Em 3 vezes 4, 4 vezes 3? Ah, não. Eu estou confundindo aqui. Não, está certo. Desculpa. Não, esquenta a cabeça não. Aí o que acontece? Acrescentamos 2 zeros de volta, contamos o ponto. 2 zeros no final aqui da resposta, que eles vão ser encaixados no final. Vamos contar 4 casas aqui. 1, 2, 3, 4. Ponto na frente da quarta casa. Então nós temos real 1.256,64. Aí vai trabalhar com quem agora? 60. Vezes 60. Aí você tem lá, deixa o zero de lado. Deixa o ponto também. 6 vezes 4, 24. Sobem 2. 6 vezes 6, 36. Com 2, 38. Sobem 3. 6 vezes 6, 36. Com 3, 39. Sobe 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. O zero você desce. Aí quantas casas decimais agora eu vou contar? Aqui eu vou contar 2 casas decimais. Aqui eu contei 2 casas decimais. Aqui ele colocou 2 zeros e contou 4 casas. Aqui eu vou contar 3, 2 casas. 1, 2. Ponto à frente da segunda casa. Como é que vai ficar a nossa resposta então para essa condição? O valor do volume, portanto, os 3 pontinhos indicam portanto, nós teremos 75 inteiros, ou 75.398. Então aqui, vírgula separando milhar, 75.398,4. Ah, mas cadê o zero? O zero não é obrigatório. O zero você não precisa colocar ali. Como é volume, cubic int, que é a unidade de medida de todas essas, das duas informações de altura e do raio, eram em polegadas. Então você tem lá polegadas cúbicas. E aí você calculou o volume desse cilindro que está aqui no começo. Então esse elemento aqui você calculou e tem aquele resultado. Polegadas cúbicas informadas ali. Aí você avalia, bom, então eu fiz todo esse trabalho, recordei as multiplicações que eu vi lá no começo, nos primeiros dias, recordei a situação do ponto da contagem de casas. Pronto, mas se eu tiver que fazer a divisão, bom, no caso da divisão, se for trabalhar com números até 3 valores dentro da chave, papel. Após isso, calculadora. Ah, mas se eu tiver que dividir por 3.1416, não é necessário, porque você já fez aqui. Se você trabalhar dividir isso aqui por 3.1416, é só você fazer 400 vezes 60. Só. 4 vezes 6 são 24, 3 zeros. Então você tem 240 mil. Você não precisa. 240 é 24 mil. 3 vezes 4 são 24, com 3 zeros, 24 mil. Então você não precisa fazer divisão por 3.1416. Você é só pegar os dois últimos aqui. Você já vai dividir por ele, já está lá. Se esquece dele, multiplica esses dois. Porém, em questão de volume, eu preciso trabalhar com ele. Porque estou trabalhando com um cilindro. Estou fazendo uma coisa fechada. Então não estou trabalhando com um elemento comum,
uma chapa. Então tem que fazer esse procedimento. Tudo bem até aqui, gente? Só falta um minuto só. Tudo bem, mas meio mais ou menos. Calma que essa parte vai ser bastante pedida em física, vai ser trabalhada em física também. Então essa parte aqui vocês não vão perder muito não. E aqui, deixa eu ver se dá um tempinho, só tem menos de um minuto, eu acho. No caso aqui, todo esse trabalho é feito. Cadê? Tem aqui a área alar. Nós vemos o paralelepípedo e o cubo. Ixi, não tem aqui. Aí teria o cone,